Black Colossus foi publicado originalmente na revista Pulp Weird Tales em junho de 1933. Foi adaptado aos quadrinhos pela Marvel em outubro de 1974, na revista The Savage Sword of Conan número 2. No Brasil, sua adaptação aos quadrinhos foi publicada pela primeira vez na extinta revista A Espada Selvagem de Conan número 3, em outubro de 1984. Portanto, 10 anos depois da versão americana. Ao contrário do que Roy Thomas normalmente fazia quando adaptava o conto original de Conan, no Brasil os títulos das histórias eram modificados pelos editores da Abril. Com isso, o conhecimento acerca da obra de Howard era subvertido ou até ignorado. Aqui o título da história virou A Libertação de Tugra Khotun. Décadas depois, todas as histórias de Conan, da The Savage Sword of Conan, foram republicadas no Brasil. Finalmente teríamos a chance de corrigir este grave erro. Mas, para o nosso espanto, a editora Panini usou o mesmo título da editora Abril, e não o título original que fora usado, inclusive, por Roy Thomas. Aqui neste vídeo, o conto será ilustrado com a versão colorida que foi publicada na revista Marvel Treasury Edition, número 15, de 1977. Você pode encontrar este conto no compêndio Conan o Bárbaro, volume 1, de 2017, da editora Pipoca e Nanquim. Para comprar, você pode usar o link que está na descrição do vídeo. Rumores se espalhavam pelas planícies até as cidades iborianas. As notícias eram transmitidas por caravanas, longas filas de camelo cruzando lentamente as areias, conduzidas por homens magros, com olhos de falcão e vestindo caftãs brancos. Elas passaram pelos pastores de narizes aduncos que viviam nos campos e chegaram aos moradores das tendas nas atarracadas cidades de pedra, onde reis de barbas negras e curvas adoravam deuses barrigudos com curiosos rituais. A novidade circundou as colinas, onde esquálidos membros de tribos cobravam tributos das caravanas. Os rumores chegaram aos planaltos férteis, onde cidades imponentes se erguiam sobre rios e lagos. Eles marcharam pelas estradas brancas e largas, apinhadas de carros de boi, rebanhos mugindo, mercadores ricos, cavaleiros de armadura, arqueiros e sacerdotes. Os rumores vinham do deserto que ficava ao leste da Estígia e ao extremo sul das colinas de Koth. Um novo profeta surgira em meio aos nômades. Os homens falavam de guerras tribais, de uma reunião de abutres a sudoeste e de um terrível líder que levara suas hordas em rápido crescimento à vitória. Os estígios, sempre uma ameaça às nações nortenhas, não aparentavam ter ligação com tal movimento, pois reuniam exércitos nas fronteiras ao leste, enquanto seus sacerdotes lançavam magias para combater as que vinham deste feiticeiro do deserto, a quem os homens chamavam de Natok, o velado,
por ter suas feições sempre encobertas. A maré seguiu para Nordeste. Os reis de Barba Negra morreram diante dos altares de seus deuses barrigudos. Suas cidades de pedra tingidas de sangue. Os homens disseram que os planaltos iborianos eram a meta de Natoque e seus devotos. Ataques vindo do deserto não eram incomuns, mas o recente movimento parecia prometer mais do que uma simples investida. Os boatos eram de que Natoque tinha reunido 30 tribos nômades e 15 cidades sob sua liderança, e de que um príncipe estígio rebelde se juntara a ele. Este último foi o que conferiu ao caso o aspecto de uma verdadeira guerra. De modo característico, a maior parte das nações iborianas tendia a ignorar a crescente ameaça, mas encoraja, arrancada das mãos xemitas pelas espadas dos aventureiros de Kut, o espírito era de cautela. Estando a sudoeste de Kut, ela sofria toda a fúria de invasão, e seu jovem rei fora feito prisioneiro do traiçoeiro rei de Ufir, que hesitava entre devolvê-lo ao poder em troca de um poupudo resgate ou entregá-lo ao inimigo, o avarento rei de Kut, que oferecia um vantajoso tratado em vez de ouro. Enquanto isso, o governo do reino fatigado passara às mãos pálidas da jovem princesa Yasmela, irmã do rei. Os menestréis cantavam sobre sua beleza por todo o Ocidente, e ela se orgulhava de fazer parte de uma dinastia real. Entretanto, naquela noite, seu orgulho lhe fora arrancado como um manto puxado. Em seu quarto, formado por um domo de lápis lazuli no teto e decorado com raras peles no chão de mármore e detalhes de ouro nas paredes, 10 garotas de membros delgados ornados por braceletes e tornozeleiras incrustadas de joias, todas elas filhas de nobres, dormiam em um divã de veludo ao lado da cama real, com seu estrado dourado e dossel de seda. Mas a princesa Yasmela não descansava na cama macia. Estava nua, deitada de bruços sobre o mármore frio, como uma suplicante abatida. Os cabelos negros caindo-lhe por sobre os ombros brancos e os dedos magros entrelaçados. Ela se contorceu horrorizada, sentindo o sangue congelar nos braços macios, os lindos olhos se dilatarem e as raízes da cabeleira negra se arrepiarem, enviando calafrios espinha abaixo. Acima dela, no canto mais escuro da câmara de mármore, uma sombra vasta e amorfa a espreitava. Não era uma coisa viva, de sangue e carne. Era um coágulo de trevas, um borrão, um monstruoso íncubo nascido na noite, que poderia ser tido como invenção de um cérebro entorpecido por ervas, não fossem os pontos amarelados e chamejantes, brilhando como 2 olhos na escuridão. Além disso, uma voz vinha dela, um sibilar grave e sutilmente inumano, que mais soava como o abominável silvo de uma serpente, e parecia irreplicável a qualquer coisa que tivesse lábios humanos. O som encheu Yasmina de terror,
tanto quanto seu significado. Uma sensação tão intolerante que a fez se encolher, como se experimentasse o açoite, buscando livrar a mente da insidiosa vilania por meio das contorções físicas. Está marcada para ser minha, princesa, disse o sussurro. Antes de acordar de meu longo repouso, eu a havia marcado e desejado, mas estava preso ao antigo feitiço que me livrou de meus inimigos. Eu sou a alma de Natoque, o velado. Olhe para mim, princesa. Em breve me verá na forma corpórea, e então haverá de me amar. O silvo espectral transformou-se numa risada lasciva, e Yasmela gemeu e golpeou com seus punhos frágeis as placas de mármore, em meio a um surto de horror. Eu durmo na câmara do palácio de Akbatana. O silvo prosseguiu. Lá, meu corpo jaz em sua moldura de carne e ossos. Mas é uma casca vazia, da qual meu espírito voou por um breve período. Se pudesse ver além da janela de seu palácio, enxergaria a futilidade que é resistir. O deserto é um jardim de rosas sob a luz da lua, onde floresce o fogo de 100.000 guerreiros. Como uma avalanche que avança ampliando sua massa e ímpeto, varrerei as terras dos meus antigos inimigos. Os crânios de seus reis serão usados como taças. Suas mulheres e crianças serão escravas dos escravos dos meus escravos. Após todos esses longos anos adormecido, estou mais forte. Mas você será a minha rainha, princesa. Hei de ensiná-la a arte antiga do prazer. Nós, diante da torrente de obscenidades cósmicas proferidas por aquela forma sombria, Yasmela se aninhou e contorceu, como se o açoite ainda golpeasse sua pele nua. Lembre-se, sussurrou o horror, não demorará até que eu venha reclamar o que é meu. Yasmela pressionou o rosto contra o piso e apertou as orelhas rosadas com os dedos delicados, mas, mesmo assim, pareceu ouvir um ruído singular, como o bater das asas de um morcego. Então, erguendo o olhar de forma destemida, viu apenas a luz da lua que entrava pela janela, formando um feixe semelhante a uma espada de prata, no local onde o fantasma a espreitara. Trêmula, pôs-se de pé e cambaleou até o divã de cetim, onde deixou-se cair e chorou histericamente. As garotas dormiam, exceto por uma, que despertou, bocejou e espreguiçou o corpo delgado, piscando algumas vezes. No instante seguinte, viu Yasmela e ajoelhou-se ao seu lado, envolvendo a cintura magra de sua senhora com os braços. Foi... Seus olhos pretos estavam arregalados de pavor. Yasmela a agarrou num reflexo convulsivo. Oh, Vatiza! Ele veio de novo. Eu vi. Escutei-o falar. Disse-me o seu nome, Natoque. É Natoque, não é um pesadelo.
Ele se avolumou diante de mim, enquanto as garotas dormiam como se estivessem drogadas. O que devo fazer? Vatiza girou um bracelete dourado em seu braço, meditando. Princesa, disse ela, está claro que nenhum poder mortal é capaz de lidar com ele. E o talismã que os sacerdotes de Star lhe deram é inútil. Portanto, procure o oráculo esquecido de Mitra. A despeito de todo o pavor que acabara de sofrer, Yasmela tornou a estremecer. Os deuses do passado são os demônios do amanhã. Os cotianos haviam abandonado a adoração a Mitra já há tempos, esquecendo-se dos atributos do Deus universal dos iborianos. Yasmela tinha uma vaga ideia de que, sendo tão antiga, aquela deveria ser uma deidade terrível. Star também era temida, assim como todos os deuses de Kot. A cultura e a religião cotiana tinham sofrido uma sutil combinação das crenças shemitas e estígias. Os modos simples dos iborianos se modificaram em grande medida pelos hábitos sensuais, luxuriosos e, apesar disso, despóticos do leste. Mitra vai me ajudar? Yasmela segurou firme o punho de Vatiza. Nós temos adorado a Star há tanto tempo. Certamente. Vatiza era filha de um sacerdote de Ophir, que levara consigo suas tradições ao fugir de inimigos políticos para Coraja. Busque o santuário. Eu vou com você. Eu irei. Yasmela se levantou, mas objetou quando Vatiza fez menção de vesti-la. Não é apropriado que eu vá ao santuário vestindo seda. Irei nua, de joelhos, como convém a uma suplicante. Do contrário, Mitra pensará que careço de humildade. Besteira! Vatiza tinha pouco respeito por comportamentos cultistas que via como falsos. Mitra prefere que as pessoas estejam de pé à sua frente, não rastejando feito vermes com a barriga no chão ou derramando sangue de animais em seus altares. Assim convencida, Yasmela permitiu que a garota lhe pusesse um vestido leve de seda, sem mangas, sobre o qual vestiu uma túnica também de seda, arrematada na cintura por um laço de veludo. Calçou chinelos de cetim, e alguns poucos toques dos dedos hábeis de Vatiza arrumaram-lhe a cabeleira ondulada. A seguir, a princesa seguiu a garota, que puxou para o lado uma pesada tapeçaria trabalhada com fios de ouro, e abriu o trinco dourado ocultado por ela. A passagem levava a um corredor estreito e sinuoso, o qual as duas cruzaram rapidamente, atravessando mais uma porta que desembocou num amplo saguão. Lá havia um guarda trajado com capacete e colete dourados, segurando um enorme machado de batalha. Um mero movimento de Yasmela conteve a sua exclamação de surpresa e, após saudá-la, ele retomou a guarda ao lado da porta, imóvel como uma estátua de bronze. As garotas atravessaram o saguão, que parecia imenso e sinistro à luz dos fogaréus nas altas paredes, e desceram por uma escadaria que fez Yasmela estremecer
diante dos borrões das sombras que apareciam nas curvas das paredes. 3 lances abaixo, elas pararam frente a um estreito corredor, cujo teto côncavo era encrustado de joias. O chão feito de blocos de cristal e as paredes decoradas com frisos de ouro. Atravessaram aquela vereda reluzente de mãos dadas, até chegarem a uma grande porta dourada. Vatiza a abriu, revelando um santuário há muito esquecido, senão por uns poucos fiéis e visitantes reais que vinham à corte de Coraja, principal motivo pelo qual o templo era mantido. Yasmela nunca havia entrado ali, embora tivesse nascido no palácio, simples e sem adornos em comparação com os altares suntuosos de Star. Havia, não obstante, a dignidade e a beleza típica do culto a Mitra. O teto era alto, mas não na forma de domo, feito de mármore branco simples, assim como o chão e as paredes, que traziam um friso de ouro ao longo de toda a sua extensão. Atrás de um altar feito de puro jade, livre das máculas do sacrifício, havia um pedestal onde se sentava a manifestação material da deidade. Yasmela admirou-se com a largura dos ombros magníficos, as feições firmes, os olhos grandes, a barba patriarcal, os cachos grossos dos cabelos, presos por uma simples tira em volta das têmporas. Aquilo, embora ela não soubesse, era a arte em sua forma mais elevada, a expressão livre de uma raça detentora de alto padrão estético, sem a obstrução do simbolismo convencional. A princesa caiu de joelhos e se prostrou, a despeito das advertências de Vatiza, que, ao seu lado, acabou, pelo bem das circunstâncias, seguindo o exemplo. Afinal, ela não passava de uma garota, e ambas estavam dentro de um espantoso santuário de Mitra. Mesmo assim, não pôde conter um sussurro no ouvido de Yasmela. Este é só o símbolo do Deus. Ninguém sabe como Mitra se parece. Esta é uma representação humana idealizada, tão perfeita quanto a mente humana foi capaz de conceber. Ele não vive nesta pedra fria, como seus sacerdotes dizem que Star vive. Ele está em todos os lugares, acima de nós, ao nosso redor e, por vezes, sonha nos pontos mais altos em meio às estrelas. Mas aqui, seu ser pode ser focado. Portanto, chame-o. O que devo dizer? Yasmela sussurrou, gaguejando de medo. Antes que possa falar, Mitra já sabe o que se passa na sua mente. Vatiza a advertiu. Então, ambas as garotas se assustaram quando uma voz soou no ar acima delas. Os tons graves, calmos e harmoniosos não emanavam mais da imagem do que qualquer outro ponto na câmara. Yasmela tornou a estremecer ante uma voz sem corpo que lhe falava, mas a causa, dessa vez, não era horror ou repulsa. Não diga nada, minha filha, pois conheço sua necessidade. A voz soou como profundas ondas musicais numa batida ritmada ao longo de uma praia dourada. Só há uma maneira de salvar o seu reino e,
ao fazer isso, salvará também todo o mundo das presas da serpente, que rastejou para fora da escuridão das eras. Caminhe sozinha pelas ruas e deposite o destino do seu reino nas mãos do primeiro homem que encontrar. Os tons desapareceram sem deixar eco, e as garotas se entreolharam. Então ficaram de pé e partiram, sem se falarem, até que estivessem de volta ao quarto de Asmela. A princesa olhou para fora, pela janela com grades douradas. A lua tinha se posto. A meia-noite há muito ficara para trás. O som das folias tinha morrido nos jardins e terraços da cidade. Coraja repousava sob as estrelas, que pareciam se refletir nos fogaréus que bruxuleavam nos jardins, ao longo das ruas e nos telhados planos das casas onde a população dormia. O que vai fazer? Vatiza perguntou, trêmula. Pegue meu manto, disse Asmela com os dentes crispados. Mas sozinha nas ruas, a esta hora? Vatiza advertiu. Mitra falou. A princesa respondeu. Pode ter sido a voz de um deus ou o truque de um sacerdote. Não importa, eu obedecerei. Envolvendo seu corpo delgado com um volumoso manto de seda e vestindo um capuz de veludo, do qual pendia um véu transparente, ela cruzou velozmente os corredores e chegou até uma porta de bronze, pela qual passou, deixando uma dúzia de lanceiros com os olhos arregalados. Aquela ala do palácio levava diretamente à rua. Todas as outras eram cercadas por amplos jardins, circundados por um muro alto. Ela ganhou as ruas, iluminadas por fogaréus postados em intervalos regulares. E Asmela hesitou. Então, antes que sua resolução vacilasse, fechou a porta atrás de si. Um leve tremor a acometeu ao olhar de ponta a ponta a rua silenciosa e vazia. Aquela filha de aristocratas jamais havia se aventurado sozinha para fora de seu palácio ancestral. Então, tomando coragem, começou a subir rapidamente a rua. Seus chinelos de cetim tocavam de leve o pavimento, mas mesmo o suave som que produziam levou o coração da moça à garganta. Ela imaginou seus passos ecoando como trovões por toda a cidade cavernosa, despertando figuras maltrapilhas, escondidas em covis nos esgotos. Cada sombra parecia ocultar um assassino à espreita. Cada porta, os furtivos cães das trevas. Então, ela teve um violento sobressalto. Uma figura diante de si na rua lúgubre. Com o coração acelerado, escondeu-se rapidamente nas sombras que, agora, pareciam um refúgio seguro. O homem que se aproximava não vinha furtivo como um gatuno, nem tímido como um viajante temeroso. Caminhava como alguém que não tem desejo ou necessidade de ser suave. Havia uma arrogância inconsciente nas suas passadas, que reverberavam no pavimento. Ele passou ao lado de um fogaréu, e ela pôde vê-lo com distinção.
um homem alto, trajando a típica cota de malha dos mercenários. Ela tomou coragem e saiu das sombras, segurando o manto firme ao seu redor. Parado aí! A espada da figura saiu até a metade da bainha. Ele deteve o movimento ao notar que era apenas uma mulher que tinha diante de si, mas seu olhar apurado passou por cima da cabeça dela, examinando as sombras em busca de possíveis comparsas. Ele se pôs a encará-la com a mão sobre o cabo da espada projetada para baixo, sob o manto escarlate que esvoaçava levemente, preso aos seus ombros, protegidos pela cota de malha. A luz do fogaréu reluzia fastidiosa no aço azul polido de seu elmo. Um fogo mais ameaçador ardia no azul de seus olhos. Ela percebeu imediatamente que ele não era de Koth. Quando ele falou, a princesa soube que não era iboriano. O homem estava trajado como um capitão dos mercenários e, naquele destacamento, havia homens de muitas terras, estrangeiros, bárbaros e civilizados. Valeu por assistir até agora. Se você gostou e acha que devo continuar produzindo este tipo de conteúdo, então dê uma força deixando o seu like. O Crônicas Iborianas é o canal do Conan. Aqui toda semana tem conteúdo sobre o Cimério. Então, se não for inscrito, cogite se inscrever. Por enquanto, você também pode ajudar o Crônicas através de mais duas formas, além do like. A primeira é utilizando o nosso link para fazer suas compras na Amazon. Ele está na descrição dos vídeos e não altera em nada o valor de sua compra, mas dá uma moral para o canal do Conan. A outra é através do botão Valeu, que está localizado logo abaixo do vídeo. Ali você pode clicar e apoiar nosso trabalho com qualquer valor. Fique à vontade para contribuir se você puder. Eu sugiro que você dê uma navegada pelas nossas playlists. Com certeza você vai curtir o conteúdo e aproveita para comentar lá e interagir comigo. Pessoal, então era isso. A gente se vê daqui a pouco no próximo vídeo. Valeu, tchau!